Folha de São Paulo nos brindou hoje na entrevista da segunda-feira com o Silvio Meira. Silvio Meira, ele é um empresário da Paraíba. Ele é um paraibano que tem uma companhia, até anotei o nome da companhia aqui, Conselho Porto Digital, Conselho do Porto Digital, ele é o diretor. Ele também comenta na CBN sobre tecnologia. E parece que ele está em várias universidades. Aliás, eu não sei, eu não entendi bem essa história de a pessoa estar em várias universidades. Eu trabalhei na universidade, sempre era tempo integral. Você está na universidade, você está na universidade. Você está na outra, é tudo público, ainda por cima é empresário. Eu ainda não entendi bem essas coisas que aparecem no jornal, porque no meu tempo não podia, né? Bom, mas enfim, parece que agora pode tudo. Mas a entrevista do Silvio Meira, da Paraíba, ele me deixou um pouco preocupado, porque ele é uma pessoa, um engenheiro. Aliás, essa entrevista, viu, ela tem um pouco a ver com o meu último vídeo. Eu falando de engenheiros, né, que tem um conhecimento técnico que parece que sabe e depois você vai ver, né, falta cultura geral e aí o cara não dá o salto. E o Silvio Meira, ele me deu um susto nesse sentido. Porque ele me pareceu exatamente essa figura um pouco esdrúxula que eu descrevi e que a gente tem que evitar que isso se propague. Porque o cara é engenheiro de software, não sei o que tem, mas as coisas que ele fala de inteligência artificial, a impressão que eu tenho é que ele não tem a mínima noção ele não tem a mínima noção com o que ele trabalha. Olha as coisas que ele fala. Olha só. Veja só. Então a Folha de São Paulo perguntando sobre a geopolítica do DeepSeek, se muda a geopolítica, não muda, né? Aí a Folha de São Paulo pergunta: as pessoas sabem o que é inteligência artificial? Ele diz, né, naquele estilo, não. Aí a Folha, né, por que não a Folha, né? Na prática, a gente tem uma dificuldade muito grande de entender o que é inteligência. Interessante. Na prática, nós temos uma dificuldade muito grande de entender o que é inteligência. Você tem dificuldade de entender o que é inteligência na prática? Olha lá. O que ele está falando? Que na prática nós não sabemos distinguir um burro do inteligente? Eu sei o que é inteligência na prática. Se ele não sabe, é problema dele. E muitos de vocês sabem. Que brincadeira é essa? Aí ele vem com esse papo, ó. É muito difícil você explicar isso para qualquer público. Ué, que estranho, né? Nós somos dotados de inteligência, no entanto, nós temos é muito difícil explicar o que é inteligência e o que é inteligência artificial para qualquer público. Nossa! Que coisa, não? Estamos diante de um saber que é difícil de ser explicado. Poxa vida, quer dizer, não há níveis de explicação, né? Não há níveis de explicação, mas interessante também, né? Há um debate sempre muito grande na comunidade científica, desde a neurociência até a inteligência artificial, sobre o que é inteligência. Quando você tenta explicar o que é IA, torna-se difícil para qualquer um entender. Pera
lá, se você não sabe explicar alguma coisa, é porque você não sabe o que é essa coisa. Mas isso não quer dizer que outro que explica não saiba. Olha lá, de que ele está falando? Que brincadeira, que entrevista é essa? De onde surgiu essa coisa? Ele estuda inteligência artificial e ele não sabe explicar. Então ele não estuda. Só ele sabe, ele entende, mas ele não sabe dizer o que é. Caramba, que coisa, hein? Puxa vida, se você abrir qualquer site da IBM, qualquer desses aí, tem um nível de explicação para o leigo, para aquele que sabe matemática, para aquele que sabe linguagem de computação. Tem níveis de explicação, como é que não sabe? Tá que nem a Marilena Chauí, estamos diante de um monstro que nós criamos e não sabemos o que é. Caramba, puxa vida, hein? Meu Deus do céu. Bom, aí vai, né? Agora ele fala assim, olha, agora na prática você não precisa saber o que é. O que você precisa saber sobre essa nova leva de inteligência artificial online, surgida desde novembro de 2022, fantástico, né, a data, né? É que do outro lado da tela tem alguma coisa com a qual você consegue conversar como se fosse inteligente. É o bastante. Hã? Puxa, que coisa, né? Estamos diante, né? Não importa o que está do lado de lá da tela. Se parecer inteligente, converse. Namore, case, siga, obedeça. Ontem mesmo, gente, eu demorei 1h22 para colocar o DeepSeek em pane, entrou em colapso. Ficou lá, busy, estou ocupado, não estou conseguindo, estou busy. Que busy, cacete? Que foi que eu encalacrei. Fui fazendo perguntas e pegando as respostas dele, até que chegou uma hora que ele não podia mais não usar a resposta que ele deu, e a resposta que ele deu, pela probabilidade que ele vinha usando a palavra, leva à ditadura. China é uma ditadura, e ele aí entrou em pane. Deu bugou. Meu Deus do céu. Bom, aí vai em frente, né? Seja lá o que esteja do outro lado da tela, tem um simulacro de inteligência com uma variedade e uma profundidade imensa de conhecimento que atende os requisitos da inteligência informacional. Pera lá, ele não sabia o que era inteligência. Agora ele já sabe o que é um simulacro de inteligência. Como é que ele pode saber o que é um simulacro de inteligência se ele não sabe o que é inteligência? Já caiu em contradição, não tem sentido isso que ele está falando. Tá abobado esse Silvio. Bom, aí vai. Olha só. As provas do Enem, OAB, CRM, suas equivalentes, mesmo nos Estados Unidos, nossa, né? Tudo que é linguístico passa. É sobre esse processamento de informação que tem do outro lado, parece inteligente. Pera lá. Linguístico? Tudo que é linguístico passa? Não, é exatamente o contrário. A dificuldade da inteligência artificial é justamente com o linguístico. Por quê? Porque a linguagem tem o quê? Ela tem uma sintaxe, ela tem uma semântica e ela tem uma pragmática. A sintaxe é a estrutura dela. A pragmática é o contexto da fala. E a semântica são os significados.
A sintaxe, a parte semiótica, é simbólica. Agora, para essa parte semiótica simbólica fazer sentido, ter uma semântica, há uma intervenção histórica. É o homem que faz isso. A máquina pode copiar o homem através de probabilidade de palavras que ela vai pôr uma na frente da outra. Por mais que ela cresça em informação, ela ainda continua trabalhando com probabilidade eternamente. Portanto, ela não modifica a semântica, ela apenas usa da semiótica. Então calma lá, né? Calma lá com a dor. Calma lá com a dor. Aí, a Folha de São Paulo pergunta que, né, a inteligência artificial pode se tornar cada vez mais complicada para o usuário comum. Não corremos o risco de criar um novo tipo de analfabetismo que vai englobar grande parte das pessoas? Não, é o contrário, né? É o contrário. Toda tecnologia tende a ficar na ponta para o usuário comum cada vez mais simples. É o contrário do que a Folha está falando. A pergunta da Folha é ruim. A resposta do Silvio é pior ainda, porque ele não pensou na pergunta. Aí ele responde assim, olha só a bobagem. O automóvel, quando surgiu, tornou analfabeto quem sabia guiar uma carroça. Olha a comparação da múmia. Comparar automóvel, carroça e inteligência artificial. Ele não tem a mínima ideia do que ele está falando. O automóvel é um instrumento que lida com mecanismos exatamente semióticos. Ele não precisa de semântica. Em outras palavras, você guardou os símbolos e mecanizou os símbolos, o manual do que significa aqueles símbolos, você joga fora. E o teu corpo se adapta ao carro. A inteligência artificial, ela pode fazer isso com você. Só que o que ele não está entendendo é que ele, que é mais ou menos da minha idade, ao se relacionar com a inteligência artificial, aprendeu a linguagem com a mãe dele, com a inteligência natural. Agora, se você usa a inteligência artificial e ela domina o mundo, as relações infantis vão ficar por conta da inteligência artificial. Então, o número de palavras que você vai aprender não vai vir com as conotações afetivas da pragmática da linguagem e da semântica. Ela vai vir só com a simbologia. De modo que as crianças vão ficar com um universo vocabular do tipo probabilístico. Ou seja, símbolos atrás de símbolos, mas não vão entender as nuances da afetividade ligada a cada enunciado. Resultado, isso vai mudar a estrutura de pensamento das pessoas. O carro não muda a estrutura de pensamento das pessoas. Ele muda a estrutura da disposição das pessoas com mais ou menos velocidade. Quem dirige uma carroça está acostumado a 10 por hora. Quem dirige o carro vai se acostumar a 40 por hora, 20 por hora, 120 por hora. Mas a estrutura de pensamento, direita, esquerda, velocidade, parar, subir, é a mesma. Agora, quando você aprende o universo vocabular pelo qual você é humano com a máquina, quem disse que você vai continuar humano?
Se fosse assim, nós não estaríamos preocupados em 2 níveis com o celular na escola. O senso comum se preocupa com a atenção do aluno ao professor, mas uma boa parte das pessoas que tiraram o celular da escola estão preocupados com a capacidade dos humanos continuarem humanos, ou seja, deles não aprenderem a linguagem através de um excesso de semiótica sem semântica e sem pragmática, o que pode tornar a humanidade uma humanidade não analfabeta, mas simplesmente burra. Burra do ponto de vista emocional, porque afinal de contas existe outro ponto de vista? Não existe. Então é uma coisa louca que esse cara esteja falando isso. Ele não tem a mínima noção do com o que ele está lidando, e o que é pior, ele diz que não ter a mínima noção do que está lidando é que é o certo. Não é à toa que ele tem títulos de professor, mas na verdade ele é empresário. É incrível hoje, né? Teve um tempo que eu falava assim, Paulo Giraldelli, filósofo. Não, filósofo é só o Hegel. Você é professor de filosofia. Então tá bom. Então Paulo Giraldelli, professor, filósofo. Aí agora as pessoas, todas elas viraram professor também. Acha bonito, né? Professor, agora virou bonito. Contanto que ele não tenha que ir trabalhar, que ele possa ficar na empresa dele. É interessante, né? As pessoas... E essa bobagem, isso é uma bobagem da bobagem da bobagem. Eu nunca vi tanta burrice numa entrevista. De onde saiu esse Silvio Meira? Que pecado isso, meu Deus do céu, esse cara... O Silvio Meira, da Paraíba. Vamos ver mais para frente, né? A IA vai abarcar todo o conhecimento humano? A pergunta da Folha também é outra coisa ridícula, né? Porque é como se o conhecimento humano não se ampliasse. É possível pensar isso? É possível pensar que hoje a IA já gera sozinha conhecimento que os humanos têm de ler para entender? O quê? Ela gera sozinha conhecimento que os humanos... Não, ela gera informação. Ela não gera conhecimento. Aí que tá. Se você pegar do Platão até hoje, todas as definições de conhecimento, né, elas são diferentes das definições de informação. Eu informo você. Eu informo. Eu ponho você numa forma. A forma está pronta. Eu ponho você lá. Eu informo. Agora, conhecimento, a episteme, depende de crença verdadeira bem justificada. Essa é a definição platônica que ainda vale. Então eu tenho que ter uma noção de verdade e eu tenho que saber justificar para formar uma crença. E esta justificativa, meu amigo, é aí que entra o ceticismo, porque o cético sempre chega e fala, bom, você me deu uma justificativa, vamos ver se está bem justificado? E aí ele faz uma dialética com você para ver até onde você vai. O DeepSeek foi 1 hora e 22 minutos comigo, até entrar em colapso. Na minha área, numa área de filosofia, talvez numa área de matemática demande mais tempo. O problema é a velocidade. Todo esse mecanismo foi criado para ter velocidade de probabilidade, que é o que você precisa para poder fazer a operação do mercado financeiro. Portanto, é apenas o quê? Pseudoconhecimento, informação, probabilidade para tornar o capital variável dispensável e usar o capital
fixo, o saber introjetado na máquina. É isso que está no Grundrisse, é isso que está no Capital, do Marx. Eu fico imaginando um cara desse, da Paraíba aí, o paraibano, ele lá na UFSCar, né, na Federal de São Carlos, nos anos 80, né? Um cara desse falando essa bobagem, né? Os caras seriam atrocidade lá. Eu estava fazendo fazia o curso de física lá, né? Eu seria atrocidade, né? Seria atrocidade. Hoje o cara fala qualquer abobrinha, né? Mas ele não sabe nada sobre inteligência artificial. Isso é uma... O pior que não saber é se meter a dizer que sabe, né? Ele é professor de diferentes instituições, Getúlio Vargas, Federal de Pernambuco. É legal que ele é associado ao direito da Fundação Getúlio Vargas, né? Engenheiro associado ao direito. Bom, mas é isso, gente. Cada dia a gente pega mais bobagem. E é por isso, gente. É por isso que a gente tem insistido. Você leu Sêmio-Capitalismo? Não leu. Livrinho nosso, azulzinho, depois que acabar aqui o vídeo, passa a propaganda dele. Sêmio-Capitalismo. Você leu Subjetividade Maquínica? Não leu. Precisa ler, pô. Porque senão você vai ser vítima desses panacas. Né? Não preciso eu estar falando isso, né? Tem entrevista do Nicoleles também mostrando, mas no livrinho eu trato isso do ponto de vista da filosofia. Você precisa saber, a esquerda reflexiva não pode sucumbir a Silvius Meiras. Pelo amor de Deus, o que é isso? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, não dá, não pode. Bem, é isso. Daqui a pouco a gente volta.